Podcast Novo Código de Processo Civil. Os artigos 37 a 41. Disposições comuns às várias formas de cooperação judicial internacional. Texto e narração de José Tessaider. Artigo 37. O pedido de cooperação jurídica internacional, oriundo de autoridade brasileira competente, será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. Artigo 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. Comentário. Os artigos 37 e 38 estabelecem, pois, que o pedido de cooperação jurídica internacional ativo, isto é, o formulado por autoridade judicial brasileira, deve ser encaminhado à autoridade central brasileira, de regra ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruem, traduzidos para a língua oficial do Estado estrangeiro. O artigo 39 estabelece: o pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. Comentário. O artigo 39 trata do pedido de cooperação jurídica internacional passiva, isto é, pedido formulado por autoridade estrangeira e encaminhado pela autoridade central estrangeira à autoridade central brasileira, geralmente o Ministério da Justiça. O presidente do Superior Tribunal de Justiça negará exequatur e, no caso de auxílio direto, o juiz federal negará cumprimento ao pedido se configurada manifesta ofensa à ordem pública, isto é, se constatar contrariedade à norma fundamental do sistema jurídico brasileiro. Guilherme Riso Amaral aponta os seguintes exemplos de violação à ordem pública ou à soberania nacional: pedido de produção de provas para processamento de menor brasileiro inimputável, pedido de sequestro de valores para cumprimento de sentença não homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, pedido de produção de prova ilícita ou inadmissível no direito brasileiro, como, por exemplo, a realização à força de exame de DNA, arresto de valores impenhoráveis pela lei brasileira. Fim da citação. O artigo 40 estabelece: a cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. Comentário. O artigo 40 esclarece que a execução de decisão estrangeira tanto pode ser determinada pela forma tradicional, isto é, por meio de homologação requerida pela parte, quanto por meio de carta rogatória expedida pelo juiz estrangeiro. Artigo 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, a autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Comentário. O artigo 41 presume a autenticidade dos documentos enviados, quer pela via diplomática, quer pela autoridade central estrangeira, dispensada, portanto, qualquer forma de autenticação. Em carta rogatória proveniente do Reino Unido, para citação relativa a uma ação de indenização lá em curso, o citando apresentou impugnação, sustentando a ausência dos requisitos legais para a concessão do exequatur, ausência de tradução juramentada, existência de documentos não traduzidos, tradução infiel de documentos, ausência de decisão ou despacho
assinado pelo juiz rogante, falta de identificação do juiz rogante, não comprovação da autenticidade dos documentos e ausência de documentos instrutórios necessários à compreensão da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça desacolheu a impugnação, afirmando que o fato de a comissão tramitar pela via diplomática garante não somente a competência da justiça rogante, mas também a autenticidade dos documentos. Como é comum nas relações internacionais, exige-se reciprocidade. Se algum Estado estrangeiro nega autenticidade aos documentos enviados pela autoridade brasileira competente, exigir-se a autenticação dos documentos provenientes do mesmo Estado. A presunção de autenticidade é relativa, admitindo-se, portanto, prova em contrário. Fim deste episódio. Até o próximo!